Eita, bora começar mais uma série que nós vamos refletir sobre filhos e como é bom saber que o Senhor em tudo tem tomado conta, de tudo tem tomado conta. E eu só tenho a agradecer a Deus o que Ele tem feito esses dias na minha vida, e eu espero que Ele faça também na sua vida e nos seus filhos. Deixa eu esperar só um pouquinho para o pessoal ir entrando. Por enquanto vamos ouvindo uns louvores, só para ver se o pessoal vai entrando mais, mas a gente já vai começar. Eu creio que vai ser um momento de muita reflexão a respeito da importância da nossa autoridade espiritual sobre os nossos filhos. Eles são dádivas, eles são presentes do Senhor. E nós precisamos orar pela vida deles e consagrá-los ao Senhor. Aleluia. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós. Aleluia. Enquanto a gente não começa, você vai louvando aí, vai adorando a Deus. Que assim como essa música fala, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Aleluia. Aleluia. Vou esperar só mais um minutinho, para deixar dar 19h30 exatamente para a gente começar. Quem for entrando, gente, não sai não, vai ser um momento tão bom. Tanta coisa boa que Deus tem para falar com a gente. Não sai não, fica aí até o final, vai ser rapidinho. Vocês não vão nem notar que o tempo passou. É um investimento de tempo. Lúcia, bem-vinda. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, porque Ele é o nosso Deus. Tudo Ele pode. Não há outro nome acima do nome do Senhor, ou algum nome que se equipare ao nome do Senhor. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Glória a Deus. Vamos começar a nossa reflexão. Essa série, Filhos consagrados ao Senhor, filhos consagrados a Deus. E como eu falei nos meus stories hoje pela manhã,
eu só tive a confirmação disso hoje pela manhã, quando conversando com a Dandara a respeito do plantão dela no hospital e tal. E ela me falou: Luz, pelo amor de Deus, o que é isso que está acontecendo? Os casos só aumentam, os casos de abuso. É a hora, minha gente, da gente posicionar como pais, como responsáveis pelos nossos filhos e também por todas as crianças do mundo que têm sofrido esse tipo de abuso. Então tá na hora da igreja, tá na hora de nós nos posicionarmos. Vamos começar orando? Senhor, eu quero te agradecer, Deus. Te agradecer porque o Senhor fala conosco. Te agradecer porque acima das nossas imperfeições e limitações, o Senhor ainda fala conosco. Estamos aqui para ouvir o Senhor falar conosco, Deus. Que cada palavra que venha a sair da minha boca seja aquilo que o Senhor já tem preparado, Deus. Fala conosco, fala com cada pai, com cada mãe, que nós tenhamos realmente o senso de responsabilidade que temos sobre os nossos filhos. Muito obrigada por tudo, Pai de amor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo, quem já entrou aí. Quem não entrou, vai pegar a mensagem andando, vai ser bem rapidinho. A não ser que mais alguém queira participar, eu estou aqui à disposição de vocês. E depois da série que eu fiz, Filhos Debaixo da Graça, o Senhor me deu mais outra série de 4 filhos consagrados a Deus. E hoje a gente vai falar sobre filhos consagrados antes mesmo de serem gerados. E eu vou falar hoje sobre Samuel, que foi consagrado ao Senhor mesmo antes de ser gerado. Em 1 Samuel, no capítulo 1, nos versículos 10 e 11, fala o seguinte: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Votou um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E em 1 Samuel 27 e 28, quando a promessa já tem se cumprido aqui na vida de Ana, 1 Samuel 27 e 28 fala o seguinte: Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que eu pedi. Por isso, agora estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então, eles adoraram a Deus ali. Samuel foi um filho muito clamado a Deus por Ana. Ana, como alguns conhecem a história, era casada com Eucana e naquela época era se permitido ter mais de uma esposa, e Eucana tinha a Ana e a Penina. E Penina tinha filhos e Ana não. Então aquilo machucava muito o coração de Ana, o fato de não ter gerado. E ela vai até a presença do Senhor e clama ao Senhor por um filho. E ela, naquele momento de clamor, naquele momento de coração contrito, quebrantado diante do Senhor, ela diz: Senhor, que se o Senhor me der, eu vou dedicar esse menino ao Senhor, essa criança ao Senhor, e ela te servirá. E Ana sofria muito, e eu imagino o quanto, como a Bíblia fala, né, que alguns zombavam quando eles passavam para irem oferecer sacrifício pelo fato dela não ter filhos. Aí eu escrevi algumas coisas aqui, porque às vezes falando a gente acaba esquecendo. O que Ana não sabia é que no momento em que ela faz uma oração em meio a lágrimas e consagra esse filho antes mesmo dele ser gerado, Deus estaria gerando através dela um dos maiores profetas da Bíblia, aquele que viria a ungir o primeiro rei de Israel, que seria Saul, e em seguida ungiria a Davi para ocupar o cargo de Saul. Davi, que foi um homem chamado um homem segundo o coração de Deus. Ao consagrarmos os nossos filhos a Deus, antes mesmo deles serem gerados,
não fazemos ideia dos projetos que Deus tem estabelecido sobre eles. Eu e meu esposo mesmo, quando nós ainda namorávamos, nós já orávamos pelos filhos que o Senhor havia de nos dar, porque nós sabíamos que a missão não seria fácil. E isso não faz de nós os melhores pais do mundo, né? Isso só faz de nós mais dependentes de Deus. Desde que nós começamos a namorar e que nós começávamos a pensar em como seria ter filhos, em como seria cuidar, nós já consagrávamos ao Senhor. E isso nos ensinou o quanto nós dependeríamos dele. Pois antes de serem nossos filhos, ele já o meu filho, antes de ser meu filho, ele já era filho de Deus. Então Deus só me deu ele de presente. Então era uma responsabilidade enorme, porque eu estaria cuidando não só de um ser gerado independentemente por mim, mas de um ser que já havia nascido no coração de Deus. Se você está namorando ainda, eu indico a você que você já comece a orar pelos seus filhos, que você já comece a clamar ao Senhor para que lhe dê sabedoria, para que lhe dê discernimento, porque não é fácil. A gente educa, a gente coloca na presença do Senhor e não é fácil. E conversando com algumas pessoas esses dias, até com a própria Dandara mesmo, eu vou falar porque ela me dá liberdade para falar. Ela diz: Luzi, diante de tudo que eu vejo no hospital, às vezes eu chego até a pensar em não ter filhos, porque a gente não sabe o que esperar. Mas a Bíblia fala que os filhos, eles são herança do Senhor. Então, e que Deus também não criou os seus filhos para a perdição. Então, se você está namorando, se você está noivo, ou mesmo se você não tem ninguém, mas já comece a orar ao Senhor: Senhor, quando aparecer alguém na minha vida, quando eu me casar, que o Senhor me der filhos, eu já consagro ao Senhor. Porque fazendo isso, a gente mostra a Deus o quanto nós somos dependentes dele. E a tarefa de ser papai e mamãe, quem é papai e mamãe sabe que não é nada fácil. Se você tem orado a Deus, assim como Ana fez naquele dia, tem orado a Deus para que o seu ventre seja aberto e você engravide, continue orando e já comece a consagrar o seu filho ao Senhor, se você ainda não fez isso. Porque isso é a projeção da nossa fé. É você orar. A fé é aquilo que a gente não está vendo. E a partir do momento em que eu orava pelo meu filho, mesmo antes dele ser gerado, eu estava projetando a minha fé. Então, que nós estejamos mesmo orando pelos nossos filhos, consagrando eles a Deus e sempre tendo consciência de que Deus tem o melhor para os nossos filhos. E não esqueça do que Ana fez, que ao ter o sonho em suas mãos, ela não esqueceu de ir novamente consagrá-lo a Deus, de entregar Samuel no templo para que ele fosse ensinado nas leis do Senhor e viesse a se tornar o profeta que ele se tornou. Que estejamos sempre colocando os nossos filhos aos pés do Senhor, pois é o lugar mais seguro para eles estarem. E se você tem pensado, assim como a Dandara conversou comigo, se você tem pensado que esse mundo está tão perdido que eu não quero mais ter filhos, eu prefiro não passar por isso. Eu lhe digo assim, com o coração cheio de certeza: se você optar por não ter filhos, a escolha é sua. Mas ter filhos é uma bênção. São herança do Senhor. Eles nos ensinam a cada dia, cada coisa que nós precisamos aprender. O Senhor usa na vida deles também para nos ensinar. E consagre os seus filhos ao Senhor. Consagre mesmo. Antes mesmo deles serem gerados, se você ainda não engravidou, se você está orando para engravidar, se você está namorando, se você é solteira, comece a consagrar já o seu filho ao Senhor. Mamãe, a responsabilidade de orar pelo seu filho... Olha, meu filho bateu aqui. Mas é assim mesmo, é coisa de quem tem filho. Já já ele vem para cá para orar, que ele vai orar aqui comigo no final. Mas só no final, agora não. Já já ele vem orar.
Então, eles nos ensinam coisas que talvez a vida não nos ensinaria, se não fosse através dele. Deus nos ensina muita coisa. Mas, voltando à importância de consagrá-los antes mesmo deles nascerem. A gente traz à existência aquilo que ainda não existe através da oração. E eu me lembro que quando nós parávamos, eu e o meu esposo, que na época era meu namorado, parávamos para orar. Nós orávamos até por noras e genros que o Senhor viesse a nos dar. Porque nós cremos que a promessa vai se cumprir. Nós vamos ver os filhos dos nossos filhos servindo ao Senhor. E quanto antes nós começarmos a orar, clamando a Deus, colocando os nossos filhos no altar do Senhor, que a gente possa realmente entrar nessa batalha. Porque do jeito que tá, tem gente que diz, eu não sei onde é que esse mundo vai parar, porque é um atropelo em cima do outro e às vezes a gente se vê realmente meio que desestimulado a gerar. Mas nós fomos chamados a gerar vida. E o Senhor sabe o que faz. Então, eu tinha avisado que ia ser bem rapidinho essas reflexões. Eu não sei qual horário que eu vou conseguir fazer amanhã. Mas o meu propósito junto com vocês é que eu espero que você possa ver. E eu queria fazer um propósito com você. Que ao final de cada reflexão você pudesse orar junto comigo, se você tem a possibilidade de orar junto com seus filhos, se você está grávida, que você esteja orando, impondo as mãos sobre a sua barriga. E se você vai começar a orar agora pelos seus filhos que você ainda não gerou, se você vai começar agora a consagrá-los já ao Senhor, assim como eu fiz quando eu ainda namorava, que você também possa fazer isso. E que se você está longe dos seus filhos e não pode orar, que você realmente coloque eles diante do Senhor. Está na hora de nós, como pais, nos colocarmos na posição de oração pelos nossos filhos, consagrando eles ao Senhor. E eu espero realmente que vocês sigam esse propósito junto comigo de estarem consagrando os seus filhos ao Senhor. O que a gente tem ouvido e a gente tem visto nesse mundo não é nada fácil. Mas nós servimos a um Deus que nos guarda, a um Deus que não cochila nem dormita e Ele não permitirá que nenhum mal nos alcance. Mas aquilo que é de nossa parte fazer, o Senhor não vai fazer. Então o Senhor nos encheu de autoridade, nós temos autoridade espiritual sobre os nossos filhos. Nós temos que entender isso, nosso papel na vida dos nossos filhos. Nosso papel não é só prover o sustento, prover a educação, mas nós temos que prover a cobertura espiritual para os nossos filhos. Então, se você está com seu filho aí e tem como, põe ele aí pertinho de você para a gente orar. Se você está grávida, põe as mãos na tua barriga e começa a consagrar os teus filhos ao Senhor. Se você ainda não está grávida, coloca a mão no teu ventre e começa a consagrar já os filhos que ainda não existem, mas que a gente sabe que o Senhor vai te dar no tempo certo. E que você já esteja entregando eles diante do Senhor. Vamos orar. Eu vou pedir, Álvaro, vem cá, filho. Eu vou orar aqui com o Álvaro. E se você pode, ore aí com seu filho. É um tempinho tão curtinho que eu estou fazendo essas reflexões que o Senhor tem me dado. Mas talvez são momentos que vai marcar a vida do seu filho e vai marcar a sua vida e vai abrir uma porta no reino espiritual que você nem imagina. Vem, manhã. Mãe, tá presa. Vai, ajeita. Tá presa, tô nem brincando. Se você pode, juntar aí com teu filho e nós vamos orar. Senta aqui, meu pai. Cuidado também. Essa é a herança que o Senhor me deu. E que antes mesmo de eu gerar, o Senhor já tinha gerado na eternidade e me deu de presente para que eu tome conta dele aqui na terra.
E eu peço ao Senhor que Ele me dê a autoridade espiritual. A autoridade espiritual que Ele me deu, eu saiba exercer. Amém. Vamos orar? Eu vou orar primeiro. Depois o Álvaro vai orar. Deixa eu só botar aqui assim. Aparecer nós dois. Tá bom assim. Tá bom assim. Tá bom assim. Tá bom assim. Tá? Se você pode, ora aí junto com seu filho. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque, mesmo sabendo do quão nós somos falhos, o Senhor nos confia a tarefa de tomar conta dos teus filhos, Deus. Muito obrigada pela vida do Álvaro na nossa família, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor tem cumprido as promessas na vida dele. Nós, mais uma vez, o consagramos ao Senhor. Faz como tu queres, Senhor, na vida dele. Assim como nós orávamos antes mesmo dele ser gerado. Ele é teu, Deus, e eu creio que o Senhor tem as melhores coisas para ele. O Senhor conhece a vida dele, o que é que ainda vai acontecer. E eu creio que é o melhor, Senhor. Que ele cresça um homem segundo o teu coração. Que através da vida dele as pessoas sejam alcançadas, Deus. Que onde ele passar, ele possa levar a boa fragrância do Senhor. Que as pessoas possam sentir como é bom servir ao Senhor através da vida do Álvaro, Deus. Muito obrigada por tudo, Deus. Nós consagramos todas as crianças ao Senhor. Guarda os nossos filhos, Senhor. Guarda as nossas crianças de todas essas bombas que têm tentado encher a mente das nossas crianças, Senhor. Protege todas as nossas crianças de atentados que venham a ferir essas crianças, Deus. Tem misericórdia, Deus. Eu coloco diante do Senhor as crianças que estão chegando ali no Hospital da Mulher para serem atendidas como vítimas, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Restaura aquelas almas, que elas possam realmente sentir que são amadas pelo Senhor, Deus. E que na idade do entendimento possam aceitar e reconhecer ao Senhor como Senhor e Salvador. Eu te agradeço por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora o Álvaro vai orar. Ora, Álvaro, ora pelas crianças e agradecendo a Deus por tudo. Ora, filho. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Pai Deus, por favor, Pai, proteja, né? A criança desses maldosos, por favor, Pai. Tire lá no purgatório, todos estejam bem, por favor, Pai. Deus, por favor, que os maldosos tenham seu castigo lá no purgatório, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que purgatório? Mas quando a gente morrer? A gente ou vai pro céu ou vai pro inferno, tem purgatório não. Não, mas o purgatório vai escolher onde a gente vai. Não, a gente vai direto pro juízo, meu filho. Ah, tá. Chegando lá é céu ou inferno, não tem essa história de purgatório não. Tá vendo? Vida de manhã é assim mesmo, a gente ensina, mas de vez em quando tem que reforçar a lição, né, filha? Agora tu Né? vai fazer meu milkshake. Agora a mamãe vai fazer o milkshake dele. Gente, orem pelos seus filhos. Orem pelos seus filhos e com os seus filhos. E se você ainda não os tem, ore já de antemão, já comece a entregar eles ao Senhor, porque eles vão ser herança nas suas mãos. E a gente não pega herança e trata de qualquer forma, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu ainda não sei a hora que eu vou conseguir fazer amanhã, mas Eu ajudo. o Álvaro vai me ajudar amanhã. Essa série toda eu vou ser ajudada pelo Álvaro, certo? Né? Eu vou ser ajudada por ele a fazer essa série Filhos Consagrados a Deus. E agora a gente já sabe que não tem purgatório, né, filha? É céu ou inferno. A gente tem que escolher aqui. É tempo de escolher aqui. Então eu quero ir pro céu. Eu também quero. Você quer ir pro céu? Eu também quero. Galera, Deus deixa aí nos abençoe. comentários. Fala agora se vocês querem ir pro céu. Quem quer ir pro céu? Quem quer ir pro Quem céu? quer ir pro céu, bota aí nos comentários. Eu quero ir pro céu. O Álvaro quer saber quem quer ir pro céu. Ai, Deus é bom demais. Minha gente, vai ficar disponível no IGTV o vídeo. Você pode encaminhar para quem você quiser. Tá bom? Amanhã tem mais. Hoje foi Filhos Consagrados antes mesmo de serem gerados. E amanhã vai ser a consagração dos filhos em momentos difíceis. Que
que vocês possam ter uma noite assim, repleta da presença do Senhor, guardados pelo Espírito Santo de Deus. E vamos nos levantar como pais para orar pelos nossos filhos. Eles já sabem, mas diga seu nome. Álvaro. Como? Álvaro. Álvaro. Deus abençoe a todos. Deixa eu pegar. Um abraço, Deus abençoe, minha gente. Até amanhã, viu? Amanhã tem mais.